Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vídeo hoje só pro meu Instagram pessoal e vídeo pro YouTube pessoal. Vou começar a pensar, mexer de novo no meu próprio canal, trazendo outros conteúdos, fugindo um pouquinho de futebol. Vamos falar de entretenimento. Vamos falar do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, filme que estreia nos cinemas aqui, nos cinemas hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro, mas eu vi a pré-estreia no dia 15 e trago para vocês a minha opinião, minha análise do filme, com minhas impressões, ao máximo sem spoilers para não estragar a experiência de vocês que ainda vão assistir o filme nas telas de cinema. E aí eu começo já falando, né? Filme muito bom. Acho que me diverti muito com o filme, me diverti muito com a experiência de assistir na tela de cinema, de assistir em 3D, por conta do. Acho que parte visual muito boa, acho que os efeitos, o próprio reino quântico traz uma infinidade de cores, de elementos que vale a pena ver em 3D, vale muito a pena inclusive ver na tela do cinema. Acho que não vai você assistir no teu computador, no teu celular, mesmo na sua Smart TV não vai ser a mesma experiência, além da parte sonora. E tem toda uma questão, acho que o filme pega um gancho interessante, abre muito bem a fase 5 da Marvel, porque eu vou permitir assim defender um pouco a Marvel. Eu sou fãzaço da época dos quadrinhos e piro em quase todos os filmes. Tem pouquíssimas produções que eu não gostei, ou que eu tive críticas, e mesmo as que eu tive críticas valeram a experiência. Mas na fase 4, por exemplo, eu não revi nenhum filme nos cinemas, coisa que eu fiz durante toda a fase 3 até o término com a saga Infinito, né, na Guerra Infinita e no Endgame, onde assisti alguns filmes, assisti 3, 4 vezes no cinema, alguns 2 vezes, enfim. Sou fã, gosto muito do universo da Marvel. E eu entendo a parte do público, parte da crítica, todos os comentários negativos em cima da fase 4. Mas pensa bem, né, pessoal? Você foi criando todo um universo, algo de mais de 10 anos, para culminar num filme que precisou ser dividido em duas partes para poder trazer para vocês os vilões, o vilão vencendo na Guerra Infinita, termina com Thanos vencendo, e depois você tem o Endgame que começa de uma forma surpreendente e termina de uma forma épica, com várias cenas épicas. E aí como é que você continua esse universo? Você perdeu personagens icônicos, né? Você não tem o Capitão América, você não tem o Homem de Ferro, você não tem a Viúva Negra. Você precisa trazer novos heróis para esse universo, e heróis que não são conhecidos do público, né? Não são um destaque da Marvel, porque todos os principais heróis já são de conhecimento do público. Então você traz os Eternos, você revisita o Homem-Aranha, mas você traz o Shang-Chi. Então tem toda uma questão complicada e, claro, precisamos de um vilão para essa nova fase, esse novo ciclo da Marvel. E aí você combina isso com a ideia do multiverso, que a gente já viu na série What If, viu no filme do Homem-Aranha, com a participação especial dos outros Homem-Aranha, né? Do Andrew e do Tobey Maguire. No multiverso, né? Do próprio filme do Doutor Estranho com a Wanda, você tinha o multiverso da loucura. E aí combina com a ideia também de multiverso sendo absorvida, entrando. Já tinha falado também na série do Loki do multiverso, mas você tá aqui, entra com o Homem-Formiga. E o filme ele consegue ser um protagonista, e é interessante estar falando sobre isso, porque nos quadrinhos o Homem-Formiga não é um personagem de grande destaque, assim, não é um personagem que tem tanto, não é um personagem de destaque no público em si, apesar de quem acompanha sabe que o Homem-Formiga, principalmente do Hank Pym, né, já foi fundador dos Vingadores, o próprio Scott Lang, que é vivido pelo Paul Rudd, que hoje vive o Homem, quer dizer, veste o manto do Homem-Formiga, né, desde o primeiro filme. É um personagem também, dá pra falar assim, não é menosprezando, mas é um personagem secundário na Marvel. E aí a escolha da Marvel acabou sendo muito boa, de você abrir a fase 5 com o Homem-Formiga, com um filme divertido, um filme leve, um filme gostoso de assistir, assim, você não sente a hora passar, termina muito rápido. Acho que foi o tempo de duração dele, acho que foi preciso, foi muito bom. E uma ideia, o filme com tantos personagens e todo mundo tendo um protagonismo. Você tem o próprio Formiga, a Vespa, que é uma parceira, não é uma coadjuvante, não é uma, que a gente fala, não é uma coadjuvante, tem a mesma importância dele, e apareceram em cenas ótimas, os dois juntos funcionam muito bem.
a estatura, né, que é vivida pela a Cassie, né, a filha do Homem-Formiga, que já apareceu no primeiro filme. Ela vira uma heroína de vez, e ganha, inclusive com o uniforme. A Michelle Pfeiffer novamente, o próprio Michael Douglas. Tem mais gente aparecendo que até são cenas surpreendentes. Teve uma cena que me chamou a atenção. Tem um pôster falando, né, o próprio Bill Murray aparece numa cena em uma participação bem divertida. E os uniformes são muito bacanas e é um destaque que também coloco, né? Você apresentou de vez o Kang, o Conquistador, que é um vilão icônico no mundo da Marvel, né? Um dos vilões mais perigosos do mundo dos quadrinhos. Ele entra de vez no MCU com um uniforme bacana, que é outra coisa, né? Acho que a Marvel conseguiu acertar na medida. Você tem alguns uniformes com umas cores que a gente fala, cores gritantes, berrantes nos quadrinhos, que você tá lendo ali, tá vendo, tranquilo. Mas a gente cansou de ver, principalmente as produções mais antigas, alguns uniformes que chamavam atenção, não eram agradáveis de ver, ou eram muito exagerados, e você consegue mexer no tom de cor para que seja uma experiência que seja fiel para o fã dos quadrinhos, ele entenda, fala, nossa, lembra muito a ideia dos quadrinhos, o fanservice, o serviço para fã, e para quem não conhece, acha legal, quem de repente não está ambientado com os quadrinhos, que vai pelo filme em si, aproveita a experiência. É um filme também que ele, por si só, muitas produções da Marvel vão nessa linha, a gente já vem presenciando isso, não é de agora. Você consegue assistir o filme sem precisar ter visto séries, sem ter visto outros filmes. Claro, a experiência é melhor se você já tem todo o conhecimento prévio do universo da Marvel, se você acompanhou as séries no Disney Plus, mas não te impede de curtir. Falando, o Kang já estava presente, você tem os outros filmes do Homem-Formiga que já apresentaram o Homem-Formiga, a vez para os outros personagens, mas você consegue assistir sem ter o conhecimento prévio. Então isso é algo muito bacana até para trazer pessoas novas. Claro, depois às vezes vale a pena. Quem nunca assistiu os outros filmes pode assistir o Homem-Formiga, ela pode ver Quantumania e depois volta algumas casas e assiste os outros filmes, que aí você vai entender outros pontos. Não quero entregar spoiler do filme, mas acho que sim, gosto muito da parte visual. Acho que o Reino Quântico realmente ele foi muito bem traduzido, principalmente no começo do filme, mas sinto falta depois de ele ter sido explorado ao longo do filme. Putz, acabei esquecendo, né? O próprio modo que também o Morok, um dos vilões principais do Capitão América, né? Ele aparece no filme. A participação dele é interessante, principalmente no começo. Tem uma cena que me incomodou muito, né? Acho que foi totalmente desnecessária. O filme, na verdade, colocou duas cenas que foram ruins. Acho que você olha com aquela. Eu assisti o filme e falei, cara, podia ter passado sem essa. O roteiro poderia falar, cara, corta, só que a gente não precisa. E tem uma cena mais pro final do filme também que eu acho que era meio esperada, meio previsível, mas acho que demorou muito para acontecer, mas não atrapalha o andamento do filme como um todo. Duas cenas pós-créditos que abrem margem para o que vai acontecer, do que vem pelo na Marvel, tanto no cinema. Então acho que a primeira cena ela é mais focada para o MCU, mais para o cinema, pelo que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, esse ciclo da Marvel. A segunda já é puxando um pouco mais para o Disney Plus. A gente tem coisas novas vindo para o Disney Plus, tem várias séries. E a segunda acho que é mais vinculada para isso, mas claro, aí não posso entregar, porque já tem spoilers para falar, mas vale a pena ficar até o final do filme, vale a pena ficar até as cenas pós-créditos para acompanhar e começar já a criar suas teorias do que vem pela frente no MCU. Para fechar aqui, reforço, é um filme que vale muito a pena assistir nas telas do cinema, por conta do som, por conta da qualidade visual e por conta da própria experiência. Beleza, galera? Crítica de filme sobre Quantumania finalizada por aqui. Espero que tenham curtido. Abraços.